Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Nenhum de nós desconhece que ao longo do mês de julho esse conselho foi, de certa forma, demonstrado pela sociedade, de uma forma geral, a conhecer e a pronunciar-se sobre determinados fatos ocorridos no âmbito do Ministério Público e que fragilizam a instituição. Esse que nós ouvimos é o Luiz Fernando Bandeira de Mello. Ele é integrante do Conselho Nacional do Ministério Público e falava durante a sessão, nesta semana, que acabou por não afastar o procurador Deltan Dallagnol da força-tarefa da Lava Jato. Pelo menos por enquanto, porque ainda tem coisa pela frente. Nós vamos entender esse assunto e ouvir outros trechos desta sessão do CNMP, o Conselho do Ministério Público, aqui no 15 Minutos de hoje. E sobre saúde, falamos da preocupação com o sarampo, que já é uma realidade novamente no país, mas também comentamos outra doença, a rubéola, que pode voltar. É a partir de agora e pelos próximos 15 minutos. O procurador Deltan Dallagnol esteve na pauta da sessão do Conselho Nacional do Ministério Público. Havia até uma possibilidade de que ele fosse afastado do comando da Força Tarefa da Lava Jato. O fato é, ele não foi afastado. Talvez uma vitória, mas não é tanto de se comemorar no caso dele. A Kelly Cadanos é correspondente da Gazeta em Brasília e vai conversar com a gente sobre esse assunto, ela que acompanhou toda essa sessão lá do Conselho Nacional do Ministério Público. Kelly, foi uma vitória ou mais ou menos essa do Deltan aí no colegiado do MP, hein? Oi, Márcio, foi mais ou menos, né? Havia essa expectativa de que ele poderia ser afastado pelos conselheiros do CNMP, mas isso acabou não acontecendo. Ele acabou escapando aí do afastamento da Operação Lava Jato, né? Mas ele continua na corda bamba do Conselho Nacional do Ministério Público. Isso porque ele tinha entrado com um recurso no CNMP para suspender um processo administrativo disciplinar que foi aberto contra ele. E os conselheiros negaram esse recurso. Portanto, o processo administrativo disciplinar vai continuar tramitando no CNMP. Ele pediu essa suspensão do processo e esse procedimento ele foi instaurado depois de uma entrevista concedida pelo Deltan à rádio CBN, lá em 2018 ainda. Ele disse na entrevista que os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, formavam uma panelinha que passava uma mensagem de leniência a favor da corrupção nas decisões que eles tomavam. Então, o ministro Dias Toffoli entrou com uma representação contra ele no CNMP, acabou virando um processo administrativo disciplinar. O Deltan pediu para suspender, os conselheiros negaram. O que pode acontecer, né, nesse processo? Ele pode acabar, eventualmente, sendo afastado da operação, pode ter uma advertência, uma censura, inclusive existe a previsão aí entre as sanções, né, do procedimento administrativo disciplinar de demissão, né? Mas isso só em casos que são muito mais graves, né? Então, ele corre aí o risco de ser afastado em eventualmente outra sessão do CNMP que se debruce aí sobre o resultado desse processo administrativo. Mas não foi só isso. Tem também uma situação, Kelly, envolvendo uma revisão de um arquivamento, né, de uma reclamação contra o Deltan. Quer dizer, foi feita uma reclamação contra ele lá no Conselho Nacional do Ministério Público, ela foi arquivada e agora conselheiros querem que ela seja, vamos colocar assim, desarquivada, é isso? Exatamente. Foi mais um revés, né, imposto aí à Operação Lava Jato. O que aconteceu? O pedido de providências que eles estavam analisando foi o primeiro que chegou ao Conselho depois que os veículos de imprensa começaram a divulgar aquelas mensagens atribuídas, né, a Deltan e outros membros da Lava Jato, que eles dizem que não reconhecem a autenticidade. O Corregedor Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel, arquivou esse pedido, dizendo que não era possível atestar a autenticidade das mensagens. Porém, 2 conselheiros do CNMP pediram a revisão dessa decisão de arquivamento feita pelo corregedor. Senhora presidente. Pois não, conselheiro Érico Venâncio. Gostaria de comunicar ao plenário que eu e o conselheiro Leonardo Acioli da Silva estamos apresentando pedido de revisão de decisão de arquivamento monocrático proferida pela Corregedoria Nacional nos autos na reclamação disciplinar 422 de 2019. Agradeço a Vossa Excelência. A proposição será oportunamente distribuída. Então, o que vai acontecer agora? O CNMP vai sortear um novo relator para esse pedido de providências e esse novo relator vai elaborar um voto e o plenário do CNMP é quem vai decidir
se o procedimento vai ficar realmente arquivado ou se vai tramitar. Ele tramitando, pode virar, inclusive, um processo administrativo disciplinar, e aí tem todas essas sanções que eu mencionei na pergunta anterior que você me fez, né? Então, é isso que está aí em discussão agora no CNMP. Bom, quer dizer então, Kelly, que pode vir a acontecer um afastamento do procurador Deltan Dallagnol da Lava Jato em um desses casos ou até em um terceiro? Tem sim um terceiro. É um processo que estava na pauta, mas foi retirado. É um processo movido pelo Renan Calheiro, senador, que reclamou aí que o Deltan, lá em fevereiro deste ano, teria atrapalhado e teria interferido indevidamente nas eleições para a mesa diretora do Senado. Eu estava com o meu voto pronto pela instauração do processo administrativo disciplinar, por entender que nenhum membro do Ministério Público, nenhum, pode interferir em eleições dos parlamentos, seja na Câmara de Vereadores dos municípios do Brasil todo, seja das Assembleias Legislativas. Então eu entendo que este é um processo, doutor Bandeira, que deva realmente vir como processo administrativo disciplinar para o plenário do CNMP. O Deltan, que junto com outros colegas da Força Tarefa, fez uma campanha para tentar evitar que Renan Calheiros fosse eleito presidente do Senado. Eles alegavam que isso passaria uma mensagem de leniência com a corrupção, fizeram uma campanha nas redes sociais e a gente acabou tendo uma sessão bastante tumultuada no Senado, durou mais de um dia a sessão para a escolha do presidente da casa. Renan Calheiros acabou retirando a sua candidatura. Davi Alcolumbre foi eleito. Então, essa reclamação acabou sendo retirada da pauta e deve ser analisada posteriormente e também pode acabar virando um processo administrativo disciplinar. Ainda sobre Lava Jato, tem um outro procurador que já fez parte da Força Tarefa, que também esteve na pauta aí do Conselho Nacional do Ministério Público, né, Kelly? Exatamente, o procurador Diogo Castor de Matos, né? Ele pediu afastamento da Força Tarefa em abril desse ano, alegando que teria sido uma recomendação médica, né? Mas mesmo assim, o CNMP abriu, poucos dias depois do afastamento dele, uma reclamação disciplinar contra ele. O pedido foi feito também pelo presidente do STF, Dias Toffoli, depois que o Diogo publicou um artigo no portal Antagonista criticando duramente aquela decisão do Supremo que definiu que é competência da Justiça Eleitoral investigar crimes cometidos ao mesmo tempo que o Caixa 2, inclusive corrupção e lavagem de dinheiro. Naquele artigo, o Diogo afirmava que o STF ensaiava um golpe contra a Lava Jato e chamava os ministros que votaram pela competência da Justiça Eleitoral de turma do abafa, né? E segundo o Diogo, a Justiça Eleitoral não tem estrutura nem especialização para investigar esses crimes de colarinho branco. E aí o CNMP decidiu abrir um processo administrativo disciplinar para investigar a conduta do Diogo nesse caso envolvendo esse artigo, né? O que me chama a atenção na manifestação, no artigo escrito, são passagens assim, muito, muito sérias, né? Quer dizer, eu leio aqui a menção de que, não só de que não possui quadro próprio, mas que a justiça eleitoral seria o sonho de todo político corrupto. Eu sinceramente, se eu fosse juiz eleitoral e me deparasse... Isso é uma crítica de um membro do Ministério Público? Ou será que, pelo menos, apurar o que se quis dizer com isso? O procedimento também pode levar às mesmas sanções, né? Desde a advertência até a aposentadoria compulsória, né? E nesse caso, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ela acompanhou o voto do relator, que votou pela abertura do processo administrativo e disse, né, ressaltou ali que a liberdade de expressão tem limites e que sim preciso investigar se houve excessos por parte do Diogo nas suas críticas. Eu também acompanho o voto do relator com os acréscimos agora feitos pelo ilustre conselheiro Walter Schwenkner. Também a liberdade de expressão tem um limite e, nesse caso, é preciso avaliar se ele foi excedido nesse caso concreto. Kelly, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. O sarampo voltou a circular no Brasil. 3 estados estão registrando casos da doença. Nesses locais de surto, há um reforço na vacinação. O Ministério da Saúde contabilizou em 3 meses 1.226 casos de sarampo no país. São registros em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia e até recentemente um no Paraná.
Isso tem feito, inclusive, com que o Ministério reforce os pedidos de vacinação contra a doença. Mas esse surto recente do sarampo leva também ao aumento da preocupação com outras doenças, que também eram tidas como controladas aqui no país. É o caso, por exemplo, da rubéola. Esse é o nosso assunto agora aqui no 15 Minutos, e para isso eu convidei a Amanda Miléo, que é repórter de saúde aqui da Gazeta do Povo, e ela assina reportagens sobre esse tema. Ô Amanda, em que medida é possível a gente estabelecer uma relação entre o retorno do sarampo e um possível reaparecimento de casos de rubéola? Por que isso está preocupando até as autoridades de saúde, Amanda? Tá certo, muito obrigada pelo convite. Então, existe realmente essa relação, principalmente porque tanto o sarampo quanto a rubéola são protegidos pela mesma vacina. Então, se tem um número maior de casos, esse aumento de casos do sarampo aqui no país, aumenta-se realmente a preocupação, acredita-se que existe uma quantidade grande de pessoas vulneráveis à própria rubéola, que é a vacina tanto a tríplice viral quanto a tetraviral. São vacinas que protegem tanto contra o sarampo quanto contra a rubéola e a cachumba também, que é outra doença que a gente viu alguns casos nos últimos anos e que também merece atenção nesse período. E a cobertura vacinal dessas doenças é uma situação que preocupa as autoridades de saúde? A gente tem dados que são satisfatórios aqui no país, Amanda? Aqui no Brasil é sempre muito bem visto a cobertura vacinal, né? Nos últimos anos realmente tem uma preocupação um pouquinho maior, porque vê essa hesitação com relação às vacinas. A própria Organização Mundial da Saúde colocou essa hesitação vacinal como um dos temores para ficar atento agora em 2019. Claro, o Brasil não é exceção, também tem essa preocupação, mas ainda assim a gente vê que as pessoas se preocupam com as vacinas, por mais que elas questionem, por mais que elas sejam um pouco mais críticas às vacinas, elas ainda assim se preocupam em momentos justamente como esses, que a gente vê os números de casos aumentando com relação ao sarampo. No passado teve bastante casos de febre amarela. Então, vale sempre o reforço, vale sempre, se você tem dúvida, se você não está vacinado contra o sarampo, não tem problema você tomar novamente a vacina. O que o Ministério da Saúde e os especialistas estão reforçando crianças realmente precisam da vacina, ter 2 doses da vacina. De qual idade essas doses? A primeira dose ali até os 12 meses e a segunda dose até os 15 meses, que dá 1 ano e 3 meses ali. E até os 29 anos de idade, você tem que ter na tua carteirinha de vacinação 2 doses. Se você não tiver essas 2 doses e tiver dúvida se tomou, se não tomou, enfim, busque o posto de saúde para ser vacinado. A partir dos 29 anos até os 49 anos, você pode ter pelo menos uma dose. Então, se você não tem essa dose única, não tem uma única dose, procura também o posto de saúde. Se você não tiver nenhuma, não tem problema você vacinar de novo, não causa qualquer reação. No máximo, você pode sentir uma dor no local, mas isso é completamente normal. Sim. E, claro, tem os casos que você precisa tomar cuidado, se você está gestante e tal, é importante buscar o médico. Se você passou por algum tratamento oncológico também, procure um médico, procure o posto de saúde para tirar essa dúvida se você pode ou não ser vacinado. Voltando um pouco à questão da rubéola e do sarampo, aí as duas preocupações, tem alguma das duas doenças que pode ser considerada mais grave? Em termos de letalidade, o sarampo é muito mais preocupante, porque ele tem uma mortalidade, uma letalidade maior. Ele é uma doença que é altamente transmissível, então a transmissão dele é muito mais fácil do que até a própria rubéola, e as sequelas também são muito mais graves. Mas no caso da rubéola, é muito mais importante o olhar voltado para as gestantes, para as grávidas, porque na gestante ela pode desenvolver a síndrome da rubéola congênita, que é a doença que acaba sendo transmitida para a criança e que pode levar a sequelas graves como surdez, catarata, cegueira e até danos no sistema nervoso central. Importante que a gestante se vacine antes de ser gestante, né? Não durante a gestação, e quem estiver próximo a essa gestante que também se vacine contra tanto o sarampo, a rubéola, a cachumba, para poder manter aquela proteção ao entorno da pessoa. Agora, Amanda, a gente está aqui falando de sarampo, falando de rubéola, doenças que, como eu até comentei no começo da nossa conversa, imaginava-se controladas, né? E por que se volta a falar de sistemas agora, né? As autoridades de saúde comentam algum motivo do reaparecimento nesse momento de doenças como essa, como o sarampo especialmente? São vários fatores, na verdade, que acabaram influenciando o retorno dessas doenças, e o principal tudo em volta da questão da
da vacinação. Justamente o sarampo a gente não via tantos casos porque todo mundo estava vacinado, ou uma grande quantidade de pessoas estava vacinada. E até quando eu conversei com um especialista para fazer essa matéria, o Dr. Renato Kifuri, ele comentou, não significava que a doença estava erradicada, mas que o vírus em circulação próximo da gente estava, de certa forma, eliminado. Por quê? Porque a gente conseguia controlar ele. Então, quando houve essa redução na vacinação, seja por uma questão de uma hesitação mesmo, um medo das pessoas em se vacinarem, achar que a vacina faz mal, ou que não traz tanto benefício quanto imagina-se, né? Não, acho que não protege contra a doença, mas que causa a doença, que é uma discussão do movimento antivacina que a gente vem voltando. Então, as pessoas acreditavam nisso, acabavam não se vacinando, a proteção reduz, as doenças acabam voltando mesmo. Esse é um dos fatores. Outro, justamente, como as pessoas não viam mais, acreditavam que não existia mais sarampo. Diminui, assim, a preocupação, vamos dizer assim. Sim, diminui-se a preocupação, porque acho que é a invenção, ou acho que era uma doença do passado, ou que talvez não fosse tão grave. E como eu não sei como era, não sei como eram os sintomas ou as sequelas, eu acreditava que era algo que todo mundo tinha que ter no passado, ou que, minha avó teve sarampo e ela tá bem hoje. Tudo bem, tua avó, mas e a vizinha da sua avó? E a prima da sua avó? Que, enfim. Mais detalhes deste assunto você acompanha lá na reportagem da Amanda na Gazeta do Povo. Obrigado, Amanda. Até a próxima. Eu que agradeço. Esse foi o episódio 33 do 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário. E não esqueçam, para ter muito mais informação, basta assinar a Gazeta do Povo. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã!